Bom, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Rodrigo como meu co-host, o Pablo aqui também com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre missão, visão e valores e propósito, né? Então, o que são esses conceitos, qual a importância deles, né? Tudo bem com vocês? Eu tô ótimo. E você? Tudo bom? Tudo bem? Pablo, tudo bem? Tranquilo. Bem-vindo de novo. Então, o Pablo tá aqui hoje na posição de convidado porque ele entende bem desse assunto, né? Então, para começar, o que são missão, visão e valores e propósito, né? Que tá ali aliado com missão também. Bom, essa é uma situação interessante porque a gente sempre fala que as pessoas têm identidade. Então, você consegue perceber uma pessoa pela identidade. Você identifica ela, né? Então, você identifica os valores dela, e a pessoa, se ela tem, quais são os objetivos que ela tem, né? O que ela faz de melhor, né? Como ela se comporta dentro da sociedade. Então, tudo isso é o que a gente chama de identidade. Da mesma forma que uma pessoa jurídica tem a sua identidade, que é o que a gente chama de identidade organizacional, né? Ou seja, a identidade da organização. Que nada mais é a identidade das pessoas que criaram aquela empresa. Porque a empresa foi criada por pessoas que tinham uma identidade e passaram essa identidade para dentro da empresa. Obviamente que quando você tem uma fusão de pessoas, você tem uma fusão de identidades. Por isso que é a identidade da organização, a identidade organizacional. Que muitas vezes, algumas situações, elas podem não ser o que um queria, o que o outro queria, mas para a organização é o melhor. Então é isso que essa identidade organizacional é o que é a missão, visão e valores e o propósito da empresa. Legal. Então, se fosse para explicar assim um por um, né? Eu sei que mais ou menos de uma forma resumida, mas se você quiser, você pode aprofundar, né? Então, começando por visão, né? Seria basicamente aonde a empresa pretende chegar, né? O que tem que ser um objetivo, lógico, a longo prazo, né? Mas algo que seja atingível, né? Que você consiga atingir, não pode ser um sonho, como você comentou anteriormente comigo, né? Então, isso é coisa possível, né? Missão é por que a empresa faz isso. E aí, talhado com propósito, né? Que é como se fosse uma causa maior, né? Assim, o trabalho que eu faço aqui, como é que vai impactar a vida das pessoas que vão, por exemplo, se eu vendo um produto, né? Como eu vou melhorar a vida das pessoas com o meu produto, né? Basicamente isso. E os valores são os princípios fundamentais da empresa que vão justamente nortear, né, os comportamentos dos colaboradores no dia a dia da empresa, assim, e principalmente para transmitir essa identidade que você comentou, né? Então são os valores da identidade da empresa que devem ser transmitidos sempre, né? As pessoas confundem, o que mais se confunde é missão com visão. O que eu vejo muitas vezes em sites, e aí é uma coisa interessante de falar com relação aos escritórios de advocacia especificamente, é que as pessoas confundem pelo seguinte: a visão é o objetivo, só que não é o objetivo da empresa, no sentido assim, o que ela faz, que aí é a missão. É onde ela quer chegar, que é diferente. Sim. Então, por quê? Assim, tem objetivos muito específicos. Então, por exemplo, a TAM, quando ela foi criada, né, pelo comandante Rolim, ela colocou como ser a maior e mais lucrativa empresa aérea. Então, tinha um objetivo específico. Né? Também, alguns escritórios, por exemplo, eu já vi escritos assim, escritórios escrevendo como objetivo ter os melhores profissionais mais bem remunerados. São objetivos específicos, né? Eu já vi muitas vezes a confusão de visão como sendo sermos a empresa que melhor atende o cliente. É um objetivo, mas ele se confunde um pouco com o diferencial. Por assim, bom, nós fazemos isso dessa maneira, porque a missão é o diferencial, né? Ela traz para dentro da empresa um sentimento de que ela precisa demonstrar isso para o cliente, para que o cliente se sinta confortável. Por isso que eu falo que é resgatar o DNA inicial, que aí você traz justamente de como você começa esse processo, de como você finaliza esse processo. Os valores, como você falou, justamente se você tem um diferencial e esse diferencial ele
o cliente tem que perceber, não é você, né? Ah, eu tenho meu diferencial, mas se o cliente não percebe, então você está fazendo alguma coisa de errado. Como é que você alcança esse diferencial para o cliente perceber? Pelos valores. Né? Os valores que vão trazer a forma de atendimento do cliente, a forma de manutenção dos advogados internamente, a forma das relações dos colaboradores e interno entre eles, com a direção e com os clientes, ou seja, com os stakeholders em geral. Sim. Então, todos esses valores, eles fazem parte de um processo justamente da produção do diferencial e da manutenção do diferencial e do alcançar o objetivo. O propósito, ele já é uma situação de como a empresa vai impactar as pessoas. Tanto as pessoas que trabalham, como as pessoas, de novo, de fora, os stakeholders. De que maneira ele vai impactar? Que não necessariamente, porque você pode colocar como objetivo, por exemplo, ter resultado. Então, obviamente que isso é meio esdrúxulo de colocar, porque na verdade todas as empresas, a não ser que elas sejam, querem resultado. Até ONGs, né? Que tem um resultado. Sim, mesmo que ela não distribua o resultado, mas ela quer ter resultado para se manter. Mas o propósito está relacionado justamente com o resultado não é a parte importante do meu processo. O resultado ele vai fazer parte se eu fizer tudo certo e isso eu vou impactar o mundo de uma outra maneira. Sim, então é legal falar um pouco sobre como surgiu, né, tudo isso. Basicamente começou ali no começo do século XX, né, quando as empresas começaram a perceber, por vários motivos que a gente vai tocar aqui na questão da importância de você ter isso bem definido, né, que você ter uma visão clara do futuro, né, o porquê você faz isso e como você vai chegar lá, aliado com os valores que vão ali construir a cultura da empresa de uma forma geral, né, tem uma importância muito significativa para o crescimento organizacional da empresa, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a importância para a gestão, para a administração. O que você acha? Sim. Uma coisa que eu queria comentar justamente interessante é que você vai em muitos sites de escritório de advocacia, mesmo empresa de serviço, e você vê a missão, visão e valores declarados. E eu entrei várias vezes em escritório de advocacia para fazer o trabalho e eu falo, bom, realmente aquela missão é o teu diferencial? E muitos sócios falam assim, tem no meu site? Né? Foi declarado? Assim, acho que o cara que fez o site é que escreveu, porque é legal. E isso é um problema, né? Porque na realidade ela tem que ser construída, né? Ela tem que ser montada. Por que isso que acontece muitas vezes, né? Porque a missão, visão e valores se transformou justamente num processo de marketing. Eu tenho. E eu faço isso para mostrar para o cliente que eu tenho. E na realidade ela surgiu quando começaram assim, realmente a se oficializar a situação, ela surgiu como um dos principais itens da normatização das empresas. Como você falou, né, no início, mas como ela surgiu como uma norma que precisa ser declarada para que a empresa demonstre para o cliente que ela tem aqueles valores, aquela missão. Que são da ISO, né? Com a ISO. A ISO, nos anos 70, 80, quando surge, né, lá na Europa, principalmente, você tinha uma série de normas, de cada empresa tinha um tipo de norma diferente, cada segmento tinha um tipo de norma diferente, e aí eles se reuniram e resolveram escrever uma norma, que era assim, para que facilitasse para as empresas que seriam fornecedoras, delas conseguirem ter uma qualidade dentro de uma norma específica. E aí surgiu a ISO dessa forma. E uma das situações para garantir isso era que se declarasse a missão, visão e valores. As empresas, inclusive, elas durante uma auditoria, elas são obrigadas a que todo mundo saiba. Por isso que você vai nas empresas, tudo isso que tem a ISO, você vê lá as placas, né, colocadas com qual é a missão, qual é a visão, inclusive assinada pela direção. A direção tem que dizer, nós aprovamos isso e nós ensinamos a todo mundo. Porque o auditor ele pode, inclusive, perguntar para qualquer funcionário, ele sabe qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores da empresa.
Obviamente, se está escrito lá, ele consegue pelo menos ler, mas ele está todos os dias vendo. Isso é muito importante, porque aí ele vai conseguir com isso e aos poucos entrando isso como uma cultura, né? Como o Rodrigo falou antes, da cultura da implantação do sistema, da mesma forma da cultura da implantação da ISO. Precisa ser uma cultura, não dá para ser algo que simplesmente está ali, eu uso se eu precisar ou não. Acho que é importante que todos dentro da empresa saibam essa identidade para que estejam todos trabalhando para um mesmo objetivo, né? Todo mundo caminhando para a mesma coisa, porque tem várias formas de fazer a mesma coisa, tem várias formas de você fazer software para advocacia, tem várias formas de você vender produtos, tem várias formas de você fazer tudo. Mas qual que é a sua forma? Né? A identidade é isso. Isso precisa estar na cabeça de todas as pessoas, porque todos os dias, todo mundo que vai atuar, que vai trabalhar dentro dessa empresa, precisa parar e pensar o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo está de acordo com a nossa missão, com a nossa visão, com o valor da empresa, para você garantir que a empresa vai chegar onde ela quer. Né? É uma forma de você garantir isso. Então, é uma ferramenta de gestão importantíssima no final das contas. Com certeza. E até assim, um pouquinho mais para frente do papo, a gente vai falar um pouco sobre como você estabelece, né? Como você faz para criar a sua missão, visão e valores. E algo que vem de cima, né? Então vem na direção porque é o que você falou, a identidade da empresa, né? Mas é muito importante, igual o Rô falou, que todos os colaboradores tenham ciência e que trabalhem de acordo com esses princípios, né? Até porque a questão da cultura, né? Cultura não é algo que você cria, deixa lá, bom, nossa cultura é essa, né? Como a própria palavra diz, cultura vem de cultivar. Então, algo que tem que ser cultivado, algo que tem que estar toda hora ali sendo alimentado. Tem que toda hora tem que estar lá, né? Não é algo assim, tá na parede, igual você falar, assinou lá, mas chega na hora e os funcionários não têm noção. O nosso foco é no cliente e o cara não foca no cliente. Um exemplo básico, né? É transparência, mas não tem transparência. É algo que tem que ser cultivado. Então, com certeza, você garantir que todos os colaboradores da empresa tenham ciência desses princípios é fundamental. A missão, como você estava falando com relação à criação dos processos, a missão, como ela é o diferencial da empresa, obviamente, quando você tem uma empresa grande, que já está realmente conhecida, né? Você às vezes não precisa declarar o que ela faz especificamente dentro do da sua missão. Mas você tem que demonstrar para as pessoas que estão trabalhando lá como elas devem demonstrar aquele diferencial. Então, por exemplo, a gente tem que olhar para aquele diferencial e realmente reconhecer a empresa. Um dos mais conhecidos, por exemplo, é a missão da Disney. Né? A missão da Disney é alegrar as pessoas. E é engraçado porque você fala da Disney e as pessoas já sorriem, sem falar a missão. Porque as pessoas, né, têm um sentimento da Disney que é exatamente esse. Né? Ou por filmes, ou por parques, ou por brinquedos, o que for, todo mundo tem esse sentimento de se alegrar. E eles cultivam isso. Esse foi, desde o início, o diferencial que o Walt Disney queria promover, e todo o processo de desenvolvimento da empresa foi levado para isso. Né? Então, é muito importante justamente isso. Por quê? Porque quando você vai fazer um treinamento, por exemplo, para novos colaboradores que vão entrar na empresa, eles precisam saber que esse é o diferencial. Né? Que eles precisam estar naquele momento com a preocupação de sempre alegrar as pessoas. Porque o pior que pode acontecer para uma empresa é ela ter um diferencial, nós já falamos sobre diferenciais, ela ter um diferencial e ela perder esse diferencial. Né? Porque aí não é mais a mesma, a empresa não é mais a mesma. E ela começa a perder o foco do processo. E quando ela perde o foco do processo, a grande possibilidade dela fracassar, dela realmente ter um problema futuro que vá até, às vezes, quebrar a empresa ou ela se transformar numa empresa não protagonista. Então, é assim que você constrói esse diferencial. Como você, de novo, né? Como é que você constrói isso? Você tem dois momentos diferentes em qualquer empresa. Né? O interessante é quando você começar a empresa, você perceber
Então, quando você começa uma empresa, o que você pensa? Se você trabalhou em alguma empresa, né, e você resolve sair dessa empresa para montar a sua empresa, muitas vezes ela veio por algum tipo de insatisfação do tipo de serviço que era prestado, da maneira que a empresa fazia, e você resolve levar isso. Pode até não ser, né, assim, específico, não, eu não gosto, não acho. Você pode até gostar, mas alguma situação te incomoda para você sair. Nem que seja uma questão de remuneração, que pode ser um diferencial dentro do processo. Então, a pessoa resolve sair e o mais importante seria que ela declarasse qual é o diferencial, que seria a missão. Para que todo mundo que entrasse a partir daquele momento trabalhasse daquela maneira naquele momento. O que acontece muitas vezes é que isso não é declarado no momento do início da empresa. Então, a empresa já começou, já tem tudo isso. Como você cria isso? Né? Aí você pode fazer as pessoas participarem do processo perguntando, né? O que os clientes falam de nós? Por que eles compram da gente? Qual é o motivo que eles se mantêm como os nossos clientes? Obviamente, se eles não se mantêm, tudo isso, você tem que mudar. Você percebeu que aquilo que você pensou lá atrás, mesmo que você não tenha declarado, não funcionou. Você está perdendo a situação. Mas então você tem que resgatar. Então esse é o melhor momento, você resgatar aquele diferencial. Se você tem um diferencial mesmo não declarado, declarar. E a partir dali todo mundo fazer isso. Pablo, e você acha que dá para mudar, né? Vamos supor, comecei a trabalhar e de repente durante o processo, sei lá, tenho há alguns anos a minha empresa e eu percebi que o foco mudou. Você acha que é válido mudar essa missão? Você acha que pode gerar uma expectativa ruim nos seus clientes, por exemplo, como você mesmo falou, né? Do cliente achar que você perdeu o seu diferencial, alguma coisa assim, ou você acha que dá para mudar? Então, se for uma mudança consciente para aproveitar uma oportunidade e você considera que aquela situação anterior ela não se repete mais, não existe mais, então você pode fazer, mas é como se você criasse uma nova empresa, considerando justamente esse custo-benefício de mudar o meu foco e perder alguns clientes por causa disso. Isso acontece. O problema é quando as pessoas não percebem isso. Que elas mudam o foco inconscientemente para aproveitar uma oportunidade, e aquela oportunidade vai criar na empresa uma perda de identidade. Por isso que a gente chama de identidade organizacional. O que você pode até conquistar alguns clientes novos, mas você vai não só perder os clientes anteriores, como eles vão sair falando mal. Né? Então, quando você tem esse diferencial, se você quer aproveitar uma oportunidade, é melhor criar uma nova empresa. Né? Então, por exemplo, se você tem um escritório que que o diferencial dele é os advogados que têm teses diferentes, novas, eles realmente pensam no direito, demoram para fazer o trabalho eventualmente, ou são requisitados justamente para darem pareceres, né? Porque tem uma técnica apurada e tudo isso. E aí aparece a oportunidade de você pegar um cliente de massa, que vai te trazer 15 mil, 20 mil processos para aquele escritório. E você olha e fala, legal, puxa, vou aumentar o meu volume, vou pegar um grande cliente, uma empresa lá de telecomunicações, um banco, e eu vou colocar isso. Se eu colocar esse modelo de negócio para dentro do meu modelo de negócio, eu vou perder a identidade. Não vai ter nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Porque eu não vou ter velocidade para a necessidade daquele cliente de massa. E, por outro lado, eu vou ter que contratar muita gente que não vai ter a técnica que tinham os advogados anteriores. Então, nesse momento, é melhor criar um outro segmento, uma outra empresa, ou um segmento completamente que a gente chama de modelos de negócio. Então, esse modelo de negócio é uma coisa, tem outros objetivos, tem outra missão, outros valores do que esse. Isso dá para fazer, isso acontece, né? Sim, é muito mais assim, a questão se for uma tomada de decisão assim organizada, pensada como você falou, então às vezes assim, é até uma oportunidade que agrega valor até para sua missão, né? Você muda a visão em prol de alcançar aquela sua missão inicial, pode ser também uma das... Cada caso vai ser um caso, né? Não tem muito como generalizar para isso.
Mas acho que o grande problema em relação a isso que você falou é essa questão de, às vezes, assim, uma oportunidade momentânea. Então, por exemplo, surgiu uma onda de inteligência artificial. O propósito da minha empresa é foco no cliente e humanização. Eu vou pegar e tirar todas as pessoas que atendem, por exemplo, o suporte, eu vou tirar todas as pessoas e vou botar um robô com inteligência artificial para atender. Você perde completamente sua identidade da empresa, porque você quis agarrar uma oportunidade que é uma coisa talvez momentânea, né, por uma onda, para você às vezes até conseguir ter um crescimento na empresa assim, naquele curto período de tempo, mas a longo prazo você perde a identidade da empresa e, assim, de modo geral é isso, né? A identidade é o principal. E aí isso é uma situação interessante justamente porque se você acredita naquilo que você te levou até aquele lugar, naquele momento, você tem que tomar cuidado para não ouvir as exceções, né? Então, por exemplo, um cliente que fala assim, mas é difícil falar com vocês porque era mais fácil se tivesse um chat ali, eu escrevia e depois você respondia quando você tivesse. E você fala, puxa, eu vou implantar isso aí porque realmente os clientes estão reclamando. Não, isso não é o importante para mim. Isso você pode achar legal, você pode achar interessante, mas não é isso que me trouxe até aqui. O que me trouxe até aqui foi justamente essa diferença. Então, a maioria dos meus clientes, e eu tenho que perceber isso, eles percebem o valor que tem esse momento. O que também é outra situação. Eu já vi escritórios, por exemplo, que têm os valores dos sócios e eles não são passados para frente. Quanto mais o escritório cresce, a empresa cresce, isso precisa ser constantemente repassado para as pessoas que entram, né, o treinamento, a forma de atendimento, o que for, né, o diferencial, eles precisam estar constantemente ali. Para que isso não se perca. Porque não adianta nada eu ter e depois de alguns anos as pessoas de baixo fazem o normal, o comum, o que todo mundo faz, e aí a empresa perde a identidade novamente. Sim. Isso aconteceu, inclusive, com empresas famosas. Não é? A Apple foi um dos maiores exemplos disso. Né? A forma que o Steve Jobs pensou a empresa, ela no meio do caminho ela se perde e depois ela retoma o crescimento e desenvolvimento dos produtos com o próprio Steve Jobs. Né? E talvez se ela não tivesse percebido que ela estava perdendo a sua identidade, ela talvez não existisse hoje. E seria algo interessante de saber o que teria acontecido. Até legal o exemplo que você falou da Apple, até para trazer um outro ponto que é importante você ter definido essa missão, visão e valores da empresa, né? É até para a questão, além da administração e gestão, a questão da produtificação e precificação daquilo que você faz. Então, por exemplo, se hoje em dia a Apple, a ideia é ter o melhor produto, né? Ou até, às vezes, assim, até a questão de status, você ter um celular da Apple, uma coisa que é mais. E você pega uma outra empresa, às vezes menor, sei lá, não, nem menor, às vezes mesmo tamanho, mas com uma proposta diferente. Então, a ideia é ter o celular com o melhor custo-benefício, né? Com um preço menor. Se alguém dentro dessa empresa não entende essa visão e fala, não, eu vou criar o melhor celular de todos, a nossa faixa, nosso ticket médio de um celular, por exemplo, é 2.000, vou botar um celular aqui por R$8.000. Você, querendo ou não, através da produtificação, você quebra a identidade da empresa. Sim. Né? A ideia. Então, assim, acho que de modo geral, pensando na parte de gestão e administração, é você ter uma visão clara do futuro da sua empresa e, através disso, você vai estabelecer seus objetivos, indicadores, métricas, até os pilares da administração que você comentou em outros podcasts, né? Então, para a gestão é isso. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão da motivação dos colaboradores, que eu também sei que é muito importante, né? Até porque, conversando com amigos meus que estão entrando no mercado de trabalho agora, né? Eu vejo que muita gente não busca apenas uma empresa onde você vai ter uma estabilidade, você vai ter um salário bom. Claro que isso é importante. Mas as pessoas estão cada vez mais procurando empresas que tenham um propósito, né? Então, algo que elas sintam que, assim, o que eu estou fazendo aqui, além de que eu vou evoluir profissionalmente, né? Eu vou deixar eu vou contribuir para um valor maior, né? Para uma causa maior, né? Então, você vê que, de novo, né? O propósito, ele, por exemplo, não faz parte de uma implantação de ISO. Porque não está numa norma para você garantir a qualidade do teu produto, você ter essa situação. Então, se a gente, né, depois pode falar um pouco mais a visão que é o objetivo realmente específico dentro do processo, mas o objetivo ele está sempre relacionado como aonde eu quero chegar para mim ou para a empresa, onde a empresa quer chegar. Quando eu estabeleço esse objetivo, eu tenho que imaginar, tá bom, né? Assim, o que eu estou fazendo com isso? O propósito já é mais interno, porque
é ele que vai te fazer levantar da cama de manhã. Né? As dificuldades, né? Nós já comentamos sobre isso, essas dificuldades que você tem no dia a dia, profissionais ou de vida, tudo isso, muitas vezes, tá bom, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu faço todas essas situações, mas eu não me sinto realizado ou completo. Por quê? Porque o que me fez fazer aquele trabalho não é só o ganhar dinheiro. Não pode ser só o ganhar dinheiro. Eu preciso ter um motivo além disso. O que às vezes é muito interno. Às vezes eu não consigo declarar. Eu preciso fazer um trabalho para isso. Né? Porque é ele que vai fazer com que eu consiga mudar as pessoas que estão ao meu redor. Até o fato de eu abrir uma empresa e eu querer que outras pessoas trabalhem e que essas pessoas elas tenham uma vida melhor trabalhando comigo, ela pode ser um propósito. E, inclusive, que vai fazer com que você não feche a empresa em momentos de dificuldade. Porque se eu não tenho esse propósito, eu já tive situações com sócios de escritórios, por exemplo, que falam, nossa, meu escritório cresceu muito. Né? Eu já administrei escritório, cresceu muito. O escritório cresceu 10 vezes. Eu trabalhei, né, como administrador no escritório, que entrei, depois ele cresceu 10 vezes dentro de todo o trabalho que a gente fez. E um dia os sócios falaram, puxa, a gente está ganhando muito dinheiro, mas um deles falou, eu estou cansado. Né? Eu gostaria de trabalhar metade do que eu trabalho e ganhar metade, não tem problema hoje. Porque ele tinha ganho muito dinheiro. E o outro sócio virou assim, olha, sabe o que é o problema? Hoje tem muitas famílias que dependem de nós. Então, assim, a gente pode até ganhar menos, mas nós vamos ter problema com essas famílias. Eu não sei se essas famílias, onde elas vão encontrar alguma coisa, algum lugar. Assim, então, a gente pode até ganhar menos, podemos contratar mais pessoas para que a gente tenha menos trabalho, nós em si, mas a gente chegar agora e falar, vamos mandar metade embora e metade dos clientes, assim, como propósito está errado. O propósito pensado está errado. Isso foi uma coisa que me impactou muito, essa ideia de um sócio que pensou primeiro nas pessoas que estavam trabalhando ali com ele. Ele não tinha só esse objetivo. Ele falou, beleza, eu até aceito dar metade do valor, mas desde que a gente, ao contrário, coloque mais gente aqui. Então a gente tenha menos ganho, mas com pessoas trabalhando com mais tranquilidade, inclusive nós. Porque a gente sabe que isso vai melhorar nossa capacidade de atendimento. E a gente pensou justamente em como fazer isso. Então esse é o propósito. Né? As pessoas esquecem disso. Esquecem justamente porque, de novo, tomam decisões achando que não pensar nesse propósito ou achando que isso não é importante. E isso é o que vai fazer diferença no momento de dificuldade, no momento de realmente de como superar obstáculos, de dizer assim, não, eu estou conseguindo alcançar o meu propósito. Então eu só tenho que pensar melhor em como fazer a minha empresa continuar o desenvolvimento que ela tem. Sim. Eu acho que, de modo geral, em questão da motivação dos colaboradores, né, uma importância... A gente falou muito sobre a ótica do colaborador, né? Então, assim, dele se sentir motivado, igual você falou, algo que te faz acordar de manhã, né? Mas pensando para o bem da empresa, inclusive, né? Quando os colaboradores estão alinhados com uma missão, visão e valores da empresa, então eles têm algo além, né, do que meramente o salário, se promove um engajamento muito maior, né? O que vai também facilitar na retenção de talentos. Né? Porque muitas vezes você tem colaboradores, por exemplo, você está numa empresa, às vezes uma startup, né? Uma empresa que tem uma projeção de crescimento muito grande para o futuro, né? Mas por enquanto ela não pode pagar um salário que seria compatível com o seu nível de experiência, de profissão, alguma coisa assim. E você tem meio que assim, bom, quando a empresa crescer eu vou crescer junto. O que te segura lá numa empresa dessa? Porque, bom, hoje, por exemplo, eu ganho X, mas eu quero ganhar 20X, que eu acho que seria justo para mim. O que te segura lá é justamente essa visão que você tem, é a visão da empresa, né? Então, olha, a empresa pode chegar nesse patamar, a nossa missão é essa, então tudo isso vai contribuir também para a retenção de talentos, né? O Rodrigo vê bastante isso, né? Nas pessoas que trabalham dentro da empresa, mesmo não tendo talvez um propósito declarado, mas elas trabalham muitas vezes pensando no propósito da Allosoft, da Alloplex, que é justamente essa questão, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é uma coisa que
que a gente vê como um acaba motivando o outro também, né? Eu acho que quando você vê que a empresa sabe onde quer chegar, sabe o que ela quer, você não trabalha só por trabalhar, né? Que você falou, eu acordo de manhã e qual que é o meu propósito. Tem muita gente que entra e já percebe isso de cara, porque é uma cultura legal dentro da Luplex, né? Eu vejo isso acontecendo demais, assim, aqui dentro. Como a gente percebe que a empresa tem um norte. Eu acho que é importante essa identidade organizacional para dar esse norte para as pessoas, né? Você tá ali dentro e você perceber que você é uma peça de um quebra-cabeça, né? E que vai se montar e que vai ser construída uma coisa a partir disso, né? E que você é peça-chave. Você é uma ferramenta para ajudar a empresa a chegar onde ela quer. E a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né? Como são redeclaradas essas coisas, né? A nossa missão, onde a gente quer chegar. Todo mundo que entra tem o vídeo do Ângelo falando sobre a empresa, né? Que a pessoa assiste e tal. A gente faz reuniões mensais também, que cada área explica o que está fazendo para a gente chegar nesse objetivo comum. Então, eu acho que isso é uma coisa que engaja as pessoas, motiva as pessoas, né? Então, eu acho que o nosso exemplo é um exemplo legal de como dá certo, né? A gente vê como funciona esse processo. Até um exemplo pessoal meu, no caso, né? Assim, quando eu saí da minha antiga empresa, né? Eu tava um pouco com esse negócio assim de, bom, ganhar dinheiro é bom, mas eu sinto falta de alguma coisa, né? Tipo, por que eu tô trabalhando aqui? Ainda mais na área que é marketing, né? Que é basicamente vender. Às vezes, por exemplo, para um médico é fácil você encontrar um propósito, né? Pô, vou salvar vidas, vou ajudar pessoas, né? Tem muitas profissões, depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, que às vezes fica meio difícil você entender um propósito, né? Mas tudo no fundo tem um propósito, né? Então, quando eu saí, eu estava procurando uma empresa com um propósito, né? E curioso também que antes de entrar para a área do marketing, eu queria ser advogado, eu queria fazer direito, né? E aí, quando eu vi lá o vídeo do Ângelo mesmo no site, falando sobre que o propósito da empresa é justamente criar um ecossistema de direito mais justo, né? Foi uma coisa que eu falei, pô, achei que eu queria. Né? Uma empresa que tem um propósito, que tem uma visão, tem uma projeção de crescimento muito grande, né? E foi o que me chamou a atenção para vir para cá, né? Então, por mais que seja marketing, que seja completamente diferente assim, do que da área da empresa que é direito, né? É um marketing muito mais segmentado, mais difícil de fazer até, se for falar assim, né? Foi o que me chamou a atenção, foi justamente o propósito, né? Somos um exemplo de sucesso de implementação de identidade organizacional, né? Sim. Uma outra situação também que motiva muito as pessoas a trabalharem é justamente saber o resultado que a empresa espera. Porque você receber simplesmente, por exemplo, uma tarefa para executar alguma coisa, mas não entender qual é o resultado esperado a médio e longo prazo, a curto prazo é finalizar a tarefa. Mas, como o Rodrigo falou, eu sou parte do processo. Eu preciso entender esse trabalho que eu estou fazendo, aonde que ele vai ser importante no longo prazo da empresa. Obviamente, você fala assim, manutenção do cliente faz parte desse processo. Assim, simplesmente manutenção do cliente, eu posso até me ajoelhar e pedir, pelo amor de Deus, ou abaixar o preço. É fácil manter um cliente se eu chego e falar assim, eu consigo um preço mais baixo para ele, tá? Então, não é manter o cliente simplesmente que é o processo. Eu preciso entender o meu esforço de ligar, de conversar, de que ele use, de que ele participe de todo esse processo, como parte de uma construção de uma comunidade. Né? Uma comunidade de usuários, uma comunidade de pessoas que estão ali, como nós estamos fazendo hoje, passando a nossa experiência, tudo isso, para a comunidade de pessoas entenderem justamente essa questão. Então, isso motiva as pessoas estarem ali, quererem, então, darem sugestões, participarem, porque como elas entendem o resultado, elas, com a experiência que elas vão vivendo dentro da empresa, dentro dos clientes, elas podem dar sugestões de melhorias. E aí, se também a empresa sabe aonde ela quer chegar, né, que é a missão nessa situação, ela consegue com isso, então, absorver essas sugestões e levar isso para o próprio, para a melhoria do procedimento dos processos internos. O que justamente é isso, porque por isso que eu falo a questão dos advogados. Se você contrata um advogado simplesmente hoje, né, no escritório de advocacia, um advogado, e para ele fazer o trabalho, para ele estar ali, fazer os processos dele,
você acaba ele não entendendo todo o resultado, onde ele pode chegar, o que ele tem que fazer, qual é a forma de atuação e tudo isso, vai criando uma série de relações internas de problemas. Né? E que isso, no fundo, vai se refletir no cliente. Porque se você tem uma qualidade que os sócios tinham e essa qualidade ela não é repassada para os advogados, os clientes começam a sentir. E aí isso vai ocasionar uma situação de ser mais uma, e por ser mais uma, o valor principal da conquista do cliente volta a ser o preço. E às vezes não é isso, né? Que é a parte que interessa também a todos. Exato. E aí, até falando sobre essa parte da percepção de valor, né? E vindo um pouco para a minha área, ter uma visão, missão e valores bem definidas é importantíssimo, para não dizer assim, crucial para a área do marketing. Marketing, comunicação, vendas, tudo isso é muito importante você ter, justamente para ter esse norte, né? Tanto na parte da comunicação, então você pegar através dos valores como a gente vai se comunicar, afinal marketing, comunicação, marketing lida com a comunicação na empresa com o mercado. Então é exatamente como as pessoas vão perceber a sua empresa. Então se você não tem valores definidos, a chance de você passar uma percepção mesmo de identidade da marca que não é a correta, por você não ter isso definido, é gigantesca. Né? Então tanto na parte da comunicação, quanto até para a parte da definição das estratégias. Então como a gente vai... Qual que é o nosso objetivo com essa campanha? Né? Então, por exemplo, o objetivo da Luplex, supondo aqui, seria ser uma marca sinônimo de automação, gestão tal de processos jurídicos. Né? Marca sinônimo como, por exemplo, Gillette, que é sinônimo de Presto Barba. Você não fala, vou comprar um Presto Barba, vou comprar um Gillette. Então, requeijão com catupiry com requeijão cremoso, coisa assim. Presto Barba não, é uma máquina de fazer a barba, porque Presto Barba também é uma marca. Também, então. Então, assim, marca sinônimo em relação a isso. Então, aparelho de barbear. Aparelho de barbear. Se minha visão essa é uma marca sinônimo, né? Pensando no lado do marketing, eu vou fazer campanhas que vão trabalhar um fortalecimento de marca e uma associação de que esse produto é o que a minha marca faz, então a minha marca é esse produto, né? Essa questão do Presto Barba, Gillette, enfim. Além disso, também é muito importante para a gente saber o que a gente pode e não pode fazer dentro de uma campanha, né? Então é até legal, eu acompanho bastante o João Branco, que era o VP de marketing do McDonald's, né? E eu vi um vídeo dele explicando um pouco sobre uma estratégia que ele fez, que ele mudou os nomes dos McDonald's do Brasil, né? Então ele fez uma pesquisa acho que foi no Twitter, se não me engano, que ele perguntou como vocês chamam o Mac? Cada um chama de um jeito, né? Então eu chamo de Mac, eu chamo de MC Donald's, eu chamo de Mickey e Ronald. Aí nessa noite que ele pegou essas respostas, eles mudaram a fachada de todos os McDonald's por nome que as pessoas falaram, né? E aí todo mundo perguntou para ele, nossa, mas o pessoal do McDonald's não ficou bravo que você mudou o nome e tal? E ele falou, olha, no guia de comunicação da marca, onde tem lá a missão e os valores da empresa, a missão e o propósito da empresa é proporcionar momentos alegres e deliciosos para todos de uma forma acessível. Então, basicamente, tudo que está dentro disso, a gente pode fazer com estratégia de comunicação, né? Então, como, por exemplo, para todos de forma acessível, a gente sabe que tem um público muito grande que consome esse produto, né? Então, nesse caso, através desse propósito, ele conseguiu identificar qual que é o público dele e para ter uma comunicação mais próxima com o público, ele fez essa pesquisa para ver como as pessoas chamavam, né? Além disso, teve aquela questão também das Maczices lá, então cada um tem seu jeito, comer batata com sundae, não sei o que, deixou isso como produto oficial, né? Então, ter esses missão, visão e valores definidos para o marketing é crucial por todos esses aspectos, né? Então, você vê que é uma coisa que não está só na parte da gestão, não está só na parte da motivação, está realmente em todas as áreas da empresa. Né? Você falou duas coisas muito interessantes. Uma é a comunicação externa, mas eu preciso que as pessoas internamente acreditem nisso. Que essa é a questão quando você tem declarado no teu site aquilo que foi feito pelo marketing e não construído como uma ferramenta de gestão. Né? Porque quando o colaborador lê aquilo, ele também tem que se identificar. Porque é ele, no fim, que vai passar essa mensagem internamente e externamente. Se ele não acreditar naquilo que está sendo escrito ali, ele vai continuar trabalhando da mesma maneira. Né? Ele não vai reconhecer, por exemplo, a empresa que ele trabalha naquelas frases. Ele vai reconhecer como, isso é para o cliente.
Né? É a mesma coisa que eu falo muito para os escritórios quando gostam de escrever a palavra ética como valor. Primeiro que a ética, ela tem que ser inerente. Ela não pode ser um valor, né? Trabalhamos com ética, como se só eles trabalhassem com ética. A palavra ética é até desnecessária nesse processo. Né? Por quê? Porque eu não acredito que eu acredito que ninguém contrate alguém e fale assim, olha, aqui nós somos éticos, tá? Você é ético. Eu não acredito, né? Não acredito nem que as pessoas façam esse tipo de pergunta dentro do processo. Mas tem outros valores que são muito importantes. Tem outros valores que, né, assim, como eu brinco, nós já falamos sobre isso, o Rodrigo então está cansado de falar. Assim, você acha que tem cliente chato? Né? Isso é uma pergunta bastante relevante dentro de uma comunicação, dentro até de uma entrevista. Se a pessoa falar, sim, eu acho, né? Nossa, tem uns clientes muito chatos. Pode ser que... Não, nos valores da empresa não, os clientes não são chatos, têm necessidades e expectativas e nós queremos atendê-los todos. A pessoa tem que entender que é assim. Se isso não fizer parte do processo, você já cria uma situação de uma relação diferente do profissional com o próprio cliente. Uhum. Se o sócio acredita realmente que isso é verdade, ele precisa passar isso de uma maneira muito clara para a pessoa que vai trabalhar ali. Por quê? Sim, pode ser que ela tenha esse valor e traga isso de outras empresas. Mas se ela perceber que isso não é verdade, ou que assim, lá não é assim que a gente trabalha, então ela vai fazer de tudo para fazer isso. Se ela acreditar, sim. Se ela não acreditar, você já sabe por quê. Não é um valor dela. Então, não adianta eu tê-la aqui. A pessoa é brilhante. Sim, mas o cliente reclama muito dessa pessoa. Quem está certo? Se eu sou o sócio que acredito no que eu falei, eu escrevi aquilo como um valor, ou a pessoa muda ou ela não participa. Uhum. Por mais brilhante que ela seja. E se a pessoa quer ficar ali, ela tem que mudar. Mesmo que... Por isso que eu falo também que valores, eles são da empresa. Não são... individuais. Eu posso escrever valores que eu mesmo, para mim, não sejam os melhores. Para o dono da empresa não seja o melhor. Né? Por exemplo, um valor de, sei lá, eu vou pagar os melhores cursos porque eu quero ter as pessoas cada vez mais capacitadas. Né? O que significa isso? Que eu vou ter um custo maior. Ou seja, no fundo, o resultado vai diminuir. Uhum. E tudo bem. Se eu realmente acredito que aquilo é importante não só para a minha empresa, mas como para a pessoa, e eu quero que ela, mesmo que ela saia, eu capacitei e as pessoas saiam falando, nossa, eu tive oportunidades ali de desenvolver um conhecimento que eu não teria em outro lugar, e se para mim isso é importante, não importa. Para mim é melhor não fazer isso? Sim. Mas eu acredito que isso vai fazer diferença para as pessoas e para mim é um valor fundamental. Então eu tenho que... Sim, até porque está lidando com a identidade da empresa, né? Por mais que você queira passar um pouco ali, que é normal assim de todo mundo que funda uma empresa, né? É querer ter ali aspectos dele dentro da empresa para, sabe, ter até uma sensação de pertencimento mesmo, sabe? Pô, isso aqui sou eu. Na verdade, você está lidando com a identidade da empresa, não a sua, né? Então, como você falou, às vezes o melhor para a empresa não é o melhor para você, e o melhor para você não vai ser o melhor para a empresa, né? Agora, falando um pouquinho sobre, então, como você faz para definir, né, a missão, visão e valores da sua empresa, como você falou, assim, o marketing, para o marketing é crucial você ter isso, mas quem deve criar isso não é o marketing, né? O marketing vai usar disso porque o marketing precisa transmitir esses aspectos na hora da comunicação. Então tem que ser algo criado de cima, né? Então assim, pensando que quando a gente vê normalmente exemplos de missão, visão e valores, a gente fala sobre empresas principalmente de inovação, né? Coisas assim, utópicas, né? Então empresas gigantescas que fizeram uma coisa nova e definiram lá. Então, até por estar ligado com uma questão de diferencial, como você falou, às vezes é muito mais fácil você enxergar o seu diferencial em uma coisa que é completamente nova e diferente do que algo que às vezes, por exemplo, história de advocacia tem muitos, né? Então, como você enxerga seu diferencial dentro de um escritório, por exemplo, e como você faz para criar a sua missão, visão e valores dentro da sua empresa? Bom, obviamente que no escritório de advocacia,
você provavelmente não vai conseguir criar um diferencial novo. Assim, só eu pensei e ninguém mais pensou. Mas você tem que pensar realmente no diferencial que você acredita. E não importa se tem vários escritórios que façam aquele diferencial. Dentro de um conjunto de escritórios, você vai perceber que aquilo é um diferencial. Por exemplo, né, ainda é um diferencial do escritório de advocacia o retorno do atendimento. Ainda é. É uma coisa nova? Putz, muitas empresas fazem? Sim. Apesar que mais ou menos, né? Mas, de qualquer maneira, o retorno do atendimento, né, você se preocupar que o seu cliente saiba que todos os passos estão sendo dados, é um diferencial. É um diferencial que a pessoa inventou a roda? Não. É algo relativamente simples. Mas ele acredita naquilo. Então, é a forma que ele vê aquilo. Esse no caso do diferencial, que é a missão. Não chega a ser um diferencial competitivo, mas continua sendo um diferencial. Diferencial, exatamente. Ele vai ser competitivo dentro de um segmento, de uma área, de uma região, né? Porque você tem várias regiões diferentes no país de várias formas. A visão que é o objetivo, ela, de novo, também não vai ser uma coisa... Obviamente, quanto mais genérico for a visão declarada, mais comum será. Se a pessoa escrever, a visão é crescer, né? Então eu quero crescer. Tá bom, é um objetivo? Sim, mas fora que, ok, o que cada um vai fazer para chegar naquele objetivo? É muito difícil você criar uma ferramenta, né, ou procedimentos internos para chegar naquilo. Então você tem que pensar no objetivo, ou seja, na visão, que realmente transforme cada um uma peça para chegar naquilo. Então, por exemplo, quando eu falo crescer, na verdade, assim, eu quero ser uma referência dentro do tipo de mercado que eu atuo para os clientes de tal região. Por isso que a gente fala que objetivo é alcançável, tem que ser alcançável. E se eu alcançar, eu posso mudar o objetivo. O que não dá é para fazer um objetivo tão genérico ou tão distante que as pessoas não se identifiquem e falam, não, eu não sei lá, se um dia a gente vai chegar nisso. Os caras estão viajando. Então, os caras estão viajando, né? O que a gente chama justamente da diferença. Objetivo, todo objetivo parte de um desejo. Assim como todo sonho também parte de um desejo. Qual a diferença entre o sonho e o objetivo? É que um é estruturado, o objetivo é estruturado, eu sei os passos, e o sonho ele é não estruturado. E normalmente é de uma insatisfação pessoal. Eu estou chateado com alguma coisa, eu gostaria de tal coisa. O objetivo não. Poxa, eu estou me enxergando aqui, eu queria agora pular de patamar. Então tem que ser um patamar alcançável, isso é o objetivo. Já os valores, justamente olhando esses dois processos que eu escrevi e imaginando, né, de que forma que eu vou fazer isso. Por isso que assim, ninguém está falando de valores morais. Aqui ninguém está falando de situações da tipo, religiões ou o que for, nada disso. É valores profissionais, são questões profissionais. Eu trabalho com aspectos que as pessoas têm que entender quais são os meus valores. Então, por exemplo, uma empresa que ela atua dentro de um processo legal, né, mas que ela tem como um dos valores não buscar subterfúgios ou buscar maneiras de burlar situações. Né? Isso pode ser um valor declarado dentro do processo, por isso que os valores são para internos. Né? Sim. Por isso que assim, eu acho engraçado quando você declara isso dentro dos sites, porque na realidade as pessoas acham que estão declarando para os clientes e que as pessoas vão ler aquilo e vão se identificar com aquilo e falar, eu vou trabalhar com esse escritório porque ele tem os meus valores, tem os meus objetivos, tem a minha missão. Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Ninguém. Porque não é para isso. É para as pessoas de dentro. É para aquilo que você falou, para manter as pessoas realmente, porque elas estão olhando e falam assim, nós estamos trabalhando dessa maneira. Nós queremos trabalhar. Você escrever lá, né, no site, nós trabalhamos com responsabilidade social. Né? O escritório trabalha com responsabilidade social. Para quê? Para que alguém de fora leia e fale, olha, eles são responsáveis socialmente. Mas alguém de dentro olha e fala assim,
Exato, até porque a ideia... O que eles fazem de campanha para isso? A ideia é isso ser, assim, lógico, ter uma percepção interna do que são a missão, visão e valores, para que isso seja percebido como identidade da empresa. Né? Do mesmo jeito que eu não vou chegar, vou conhecer uma pessoa e vou falar todas as minhas características. Né? Tipo, olha, eu sou o Luiz, eu sou assim, assim, assim. A pessoa vai perceber. Né? Então, se eu quero ser de algum jeito, é uma coisa que internamente eu tenho que fazer para que eu seja percebido dessa forma. Né? Mesma coisa empresa. Você não vai escrever, olha, minha empresa é ética, nossos valores são esses, nossa visão é essa, nossa missão é essa, para a pessoa falar, não, tá certo, é isso mesmo que eu acredito de vocês. Tipo, não é assim que funciona. Não, uma vez eu fui fazer um trabalho no escritório e eu falei, olha, eu quero que vocês me passem quais são os tipos de valores que vocês acreditam que as pessoas de trabalho e tudo. Aí eles escreveram vários assim que eu via que eram muito genéricos. Eu falei assim, isso vocês escreveram? Ah, não, a gente fez um benchmark de vários sites e a gente achou isso aqui bem legais. Falei, cara, sabe qual é o problema? Esses valores, vocês vão ter que explicar para os advogados de vocês. E vocês não podem explicar assim, por que eu vi num site e achei legal? Se essa for a forma de explicação disso, assim, vai soar que os caras vão olhar e falar, piada, né? Eu não achei legal, dá para tirar? Porque eu falei, não, eu achei meio bobo isso, tira isso aí porque não tem nada a ver. Então, ou você acredita realmente naquilo, então você tem que colocar quais são os valores profissionais. Né? Eu tive uma vez, por exemplo, no escritório, que eles colocaram como valor a pessoa que trabalha aqui, ela tem que atender ao cliente, mas em momento nenhum deve colocar a sua vida em risco. Ela escreveu isso como valor. E aí, teve uma situação que eu presenciei justamente que eles foram fazer uma diligência e teve uma invasão de um terreno, alguma coisa, e aí o cliente pediu para eles mediarem a discussão entre os invasores, as pessoas que já tinham invadido anteriormente e pessoas que queriam entrar e mais a prefeitura. O sócio falou, não, pode sair. Não, mas é que o cliente está aqui, está insistindo, está querendo que a gente faça o trabalho. Eu falei, não, isso é um problema da polícia, um problema da prefeitura, não tem nada a ver com a gente, pelo contrário, vocês estão correndo risco. E a gente não aceita. Não, mas aí ele está insistindo aqui, fala, sai já. Saia já. Ah, mas ele está falando, então eu vou ter que falar com o diretor porque vocês estão se recusando. Eu falei, não tem problema, a gente pode perder o cliente, mas o nosso valor não se negocia, não é negociável. Não é negociável. E eles saíram e foram embora. E depois o diretor, ao contrário, o diretor veio falar com eles e pediu desculpa pela posição da pessoa. Falou, realmente, não tem nem sentido. Aliás, não tinha sentido ninguém estar ali naquele momento quando começou a confusão. Isso é inegociável. Valores são inegociáveis. São inegociáveis. Então, você pode mudar a visão, o objetivo, não tem problema. A missão, ela pode até, né, o diferencial ele pode até ser modificado por circunstâncias, como você falou, de situações, né, de aproveitamento, mas os valores não dá. Os valores, se você colocou aquilo lá, você não pode mudar. Sim, até pensando na parte da elaboração dos valores, né, é muito importante que sejam valores claros, né, eu até um vídeo que eu estava vendo de um TEDx de um cara norte-americano, né, que falava que os valores têm que ser doable, né? Que seria tipo fazível, assim. Então, são verbos, né? Então, por exemplo, nossos valores, transparência. O que é transparência? Né? Então, por exemplo, não minta, seja sempre sincero. Por exemplo, então, é uma coisa que já está sendo meio que ligada a uma ação, né? Então, por exemplo, valorizamos pessoas que têm curiosidade de aprender coisas novas, né? Por exemplo. Então, olha, igual você falou, pagamos cursos para você aprender mais, né? São coisas que são tangíveis, né? Coisas que você consegue fazer, não só que está ali no papel para ficar bonito. Valorizamos transparência e na prática não é assim que funciona. Os valores não são interpretáveis. Isso. Eu não escrevo um valor para as pessoas interpretarem do jeito que elas quiserem. Eles têm que ser definidos. Né? Então, eu não posso ficar assim, nós queremos trabalhar com profissionalismo. Putz, o que é profissionalismo? Olha o profissionalismo na definição no dicionário, ele vai ter 427 palavras que definem o profissionalismo. Eu tenho que dizer o que é profissionalismo para mim, declarado no meu valor. Né? Assim como eu falar assim, a gente teve uma vez um escritório que falou assim, nós prezamos pela vida, pela vida pessoal do advogado e ele deve, né, e queremos que ele realmente tenha tranquilidade, etc. Escreveram uma coisa assim.
Aí eu perguntei, você realmente acredita? Então, por exemplo, se o advogado vier aqui e falar que assim, ele sai todo dia, entra 9 horas, sai 6 horas e para vocês tudo bem? Não, aqui a gente trabalha. Mas vocês trabalham assim porque vocês acreditam ou porque tem pouco trabalho? Vocês gostariam que ele ficasse até 10 horas da noite? Vocês gostariam que tivesse trabalho suficiente para trabalhar até 10 horas da noite? Aí um dos sócios falou assim, eu gostaria. Se tivesse, eu acho que o cara tinha que... Porque eu fazia isso. Então você não pode declarar isso. Então, ele é circunstancial, pessoal, né? Ele não é a verdade. Mas se ele tiver que ficar até 10 horas da noite, ele não pode ficar? Eu falei, se for eventual, por algum motivo, realmente uma exceção, pode até ser. Mas se isso virar regra, você, como escreveu no valor, fala, opa, por que vocês estão ficando até 10 horas da noite? Não, porque tem muito trabalho. Eu falei, então contrata mais gente. Vamos melhorar a eficiência. O que está acontecendo? O que vocês, né? Ele tem que ir lá na causa, né, para realmente mudar aquilo, porque isso não vai se sustentar. Sim. Senão as pessoas vão falar, antigamente a gente trabalhava menos, mas agora eles só estão querendo botar dinheiro no bolso. E isso você perde totalmente, inclusive, a motivação das pessoas para trabalharem lá. Os melhores vão embora. Exato. Bom, é isso. Querem falar mais alguma coisa? Vamos encerrando por aqui? Eu acho que é isso. Falando bastante coisa legal, deu para entender. Eu mesmo também queria aprender um pouco mais sobre isso, porque eu comecei a me interessar muito recentemente sobre essa questão de propósito e tal. Comecei a perceber que isso realmente faz muito sentido, né? Então foi muito produtivo esse papo, inclusive para mim. Foi ótimo, Paulo. Beleza? Obrigado. Muito obrigado. Deu várias dúvidas e questões sobre isso. Obrigado a vocês também. Então é isso, gente. Esse foi mais um Plexcast. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, comentar aqui também sugestões para próximos episódios ou convidados e siga a gente nas redes sociais, @Luplex, no Instagram, Facebook, LinkedIn. Em todas as redes sociais você vai encontrar a gente lá como Luplex e também a Lausoft. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.